Como dito, nessa série de mensagens nós estamos com o objetivo revisitar aquilo que é central, aquilo que é elemental na nossa fé. O credo apostólico ele tem esse objetivo de ser uma declaração concisa e sobre aquilo que nós cremos como igreja, aquilo que o cristianismo acredita como sendo verdade. Então, o objetivo dessa série é nós revisitarmos esses aspectos para que nós possamos ser firmados nas verdades eternas da palavra de Deus. Nós estamos revisitando aquilo que é central à nossa fé. Aos visitantes ou aqueles que ainda não assistiram nenhuma série dessas mensagens, não se achem estranho nós, como uma igreja cristã, uma igreja evangélica, estarmos falando sobre credo apostólico, declarando credo apostólico como igreja, porque isso é cristianismo, isso é central à nossa fé. O credo apostólico ele não é exclusivo a somente algum ramo do cristianismo, como é comum nós vermos geralmente em igrejas católicas, mas é a declaração da fé cristã, aquilo que nós cremos no cristianismo por completo. E aí, sempre recordando o ponto do credo que fala, acredito na Santa Igreja Católica. A palavra católica, ela significa universal. Quando falamos que acreditamos na Santa Igreja Católica, nós acreditamos na Igreja Universal de Cristo. A Igreja de Cristo que reúne pessoas de todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. Por isso nós dizemos que nós acreditamos na Santa Igreja Católica. O cristianismo ele não é exclusivo a uma comunidade ou a uma denominação. Nós somos apenas uma manifestação local da Santa Igreja Católica, da Santa Igreja Universal do Senhor. E assim como nós aqui nessa manhã, existem pessoas que participam dessa igreja, que estão se reunindo em vários pontos dessa cidade, do nosso país e no mundo afora. E todos esses são irmãos nossos que praticam a mesma fé. Nas últimas semanas, o pastor Ramon ele compartilhou sobre os primeiros pontos, os primeiros aspectos do credo, que fala sobre Deus, o aspecto de Deus Pai, de quem Deus é e Deus Criador. E hoje nós vamos focar na pessoa do Filho, aquilo que o credo diz acerca de Cristo, acerca de Jesus. O credo sobre o Filho, ele declara que nós cremos em um único Senhor, Jesus Cristo, dentro Filho de Deus. Ele foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Esse Filho, ele é Deus de Deus, ele é luz da luz, ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ele foi gerado, mas não feito. Ele tem a mesma substância do Pai e através dele todas as coisas foram feitas. Então o credo, ele surge como um documento no início da igreja justamente com o objetivo de responder dúvidas, levantamentos que as pessoas tinham sobre a Trindade, principalmente também sobre a pessoa de Jesus. O cristianismo, quando ele começou a se desenvolver, as pessoas levantaram diversas hipóteses, pensamentos, opiniões diferentes sobre quem era Jesus. Algumas pessoas acreditavam que Jesus ele era apenas um homem muito elevado, um homem muito estimado. Existiam outras pessoas que achavam que Jesus era um anjo diferente. Jesus ele era um anjo especial, ou ele era o chefe dos anjos. Existiam pessoas que acreditavam que Jesus foi criado por Deus. Ele foi um homem criado para o cumprimento de um propósito. Mas aí a igreja, no seu início, através dos ensinos de Cristo, do ensino dos apóstolos, ela organiza todo o seu pensamento através do credo e ela declara que Jesus, além de todas essas coisas, ele é o Filho de Deus e é o próprio Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós declaramos como igreja cristã. Jesus Cristo, ele é Deus. E nessa manhã eu gostaria de trabalhar a partir de dois textos diferentes, sobre a importância de termos uma confissão de quem Cristo é, e depois disso uma confissão bíblica, acerca dos aspectos de Jesus. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16. Nós estaremos lendo a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus, porém, para a região da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles lhes responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e alguns ainda dizem que é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Ouvindo isso, Jesus perguntou: e quanto a vocês,
quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto nós estaremos lendo até aqui. Esse é um texto muito interessante porque ele narra ou ele demonstra o surgimento da igreja cristã. Aqui nesse texto é a primeira vez que nós vemos a palavra igreja sendo anunciada ou ela sendo declarada nos evangelhos. Jesus ele está no momento final do seu ministério. O ministério de Jesus na terra ele dura cerca de 3 anos e aqui nós estamos ali por volta de 2 anos e meio, completando os 3 anos de ministério, onde Jesus ele dedica uma maior parte do seu ministério na região da Judéia e na região da Galileia. Contudo, as pessoas elas buscam tornar Jesus rei. Jesus ele é rei, mas ele reinará através dos meios dele. Porém, os homens queriam torná-lo um rei forçado, um rei político que iria acabar com o Império Romano. E Jesus, diante desse tumulto, dessa situação, ele pega os seus discípulos e ele se retira a uma região um pouco mais afastada, um pouco mais ao norte. E aí nós nos encontramos nesse momento em Cesareia de Filipe. Jesus, diante desse momento, já no final do seu ministério, ele traz uma dúvida, uma pergunta para os seus discípulos. Jesus já tendo caminhado com eles durante 2 anos e meio, tendo ensinado, tendo pregado, curado os enfermos, tendo por diversas vezes declarado quem ele mesmo era. Jesus ele traz essa pergunta sobre o que as pessoas falavam acerca dele. O que as pessoas falavam acerca de Cristo? Versículos 13 e 14. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí, várias respostas são levantadas. Dizem que o Filho do Homem era Elias. Outros que era Jeremias, João Batista, que tinha retornado dos mortos. Ou qualquer um dos profetas. Jesus, por diversas vezes, ele já tinha declarado que ele era o Filho do Homem. Ele era o Messias aguardado, o Messias escolhido da parte de Deus. Mas 2 anos e meio não foi suficiente, talvez, para isso entrar na cabeça das pessoas. Cada um escolhia no que eles gostariam de acreditar sobre Jesus. Mesmo ele tendo declarado, ensinado, falado por 2 anos e meio, as pessoas ainda tinham dúvidas sobre quem era Jesus. Isso não é diferente dos nossos dias. Jesus ele é a pessoa mais emblemática de toda a história. É a pessoa mais conhecida do mundo. Contudo, várias pessoas diferentes possuem opiniões diferentes sobre Jesus até mesmo. Existem pessoas que acreditam que Jesus foi apenas um profeta, que Jesus é apenas uma emanação do Pai. Existem pessoas que até mesmo acreditam que ele é filho de Deus, mas essa é uma crença superficial. Elas não vivem a partir dessa realidade. Jesus ele é tão falado, ele é tão conhecido que até mesmo religiões diferentes adotam Jesus. Você vai ouvir falar sobre Jesus no Espiritismo. Nós temos um Evangelho segundo Allan Kardec. Jesus ele é um dos profetas do islamismo. Nós ouvimos falar de Jesus em festas não cristãs. Jesus ele é sincretizado nas religiões de origem africana, de matriz africana. E aí nós temos no cristianismo diversas opiniões ou versões diferentes sobre quem é Jesus. Nós temos grupos que se dizem cristãos, mas que não acreditam que Jesus é Deus. Assim tal como os testemunhos de Jeová dizem, acreditam. Até hoje, nos nossos dias, Jesus tendo falado por 2 anos e meio, hoje, 2000 anos após, nós temos diversas opiniões diferentes sobre quem é Jesus. E aí nós somos tentados a acreditar ou a sermos induzidos por essas opiniões diferentes. Jesus, após ele ouvir sobre as opiniões diferentes, sobre os levantamentos diferentes acerca dele, ele traz a pergunta de forma pessoal aos seus discípulos. No versículo 15, Jesus ele faz uma outra pergunta. Primeiro ele pergunta o que os outros dizem a meu respeito. Agora no versículo 15, Jesus lhes pergunta: e vocês? Quem vocês dizem
que eu sou? Jesus, ele traz uma pergunta primeiramente de caráter geral, sobre a opinião dos outros, e agora Jesus traz uma pergunta pessoal. Eu não quero mais saber qual é a opinião do Islã sobre Jesus, a opinião do kardecismo sobre Jesus, a opinião da mídia sobre Jesus, a opinião dos artistas, dos influenciadores sobre Jesus. Agora ele faz uma pergunta clara e pessoal. Para você, quem eu sou? Essa é uma pergunta que nos leva à reflexão. Para mim, André, quem Jesus é? Para você, Simone, Bruno, Jéssica, quem Jesus é? Diante da diversidade de opiniões sobre Jesus, quem Jesus é para você? E aí Pedro, ele se levanta como uma voz profética no meio dos 12, e ele responde de maneira bíblica, com confessionalidade, quem Jesus é. No versículo 16, Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro, ele traz a resposta esperada, ou a resposta bíblica de quem Jesus é. Pedro, ele não baseia a sua opinião naquilo que as pessoas falavam sobre Jesus, mas ele escuta e ele declara aquilo que ele escutou do próprio Cristo. Mais do que ouvir opiniões, pensamentos, conselhos, mensagens sobre Jesus, nós precisamos ouvir dele quem ele é. Somente em Cristo nós encontramos a revelação verdadeira de quem ele mesmo é. E aí Jesus responde no versículo 17, dizendo assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Simão Barjonas era o primeiro nome de Pedro. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Jesus deixa claro que aquela revelação de que ele é o Cristo, o Messias aguardado, o Filho de Deus, não é produzida por homens. Não está pautado nas opiniões alheias, mas é uma revelação trazida pelo próprio Pai. É a declaração do Pai sobre o Filho. Este é Cristo, este é meu Filho. Nós precisamos ouvir de Deus a revelação de quem Cristo é, para que assim nós possamos estar firmados como igreja nessa verdade. Nós precisamos ter uma confessionalidade pessoal de quem Jesus é. E além disso, essa confessionalidade, ela precisa estar firmada na palavra. Por isso que essa série de mensagens não é uma série aleatória. Não é uma série estranha jogada na nossa agenda. Não é estranho a nós como cristãos nos voltarmos às bases, aos fundamentos da nossa fé. Nós podemos aprender sim, nós fazemos isso, aprendemos sobre diversas maneiras, diversas formas, diversas temáticas diferentes. Mas nós sempre precisamos nos voltar àquilo que é fundamento, àquilo que é central, àquilo que é essencial, que é o que nos mantém. Por isso, o credo, ele é uma declaração pública e biblicamente centrada daquilo que cremos sobre Deus, sobre o Filho, sobre o Espírito e a nossa vida como igreja. Precisamos estar firmados nas verdades, porque a Bíblia nos convida a estarmos preparados para responder para qualquer um que perguntar acerca da razão da esperança que é em nós. Assim como Jesus, ele pergunta, ele indaga os apóstolos, nós também somos questionados acerca da nossa fé. Nós precisamos estar firmados, biblicamente firmados nas verdades que nós cremos. Porque diante de uma pergunta como essa, nós não podemos desfalecer. Nós não podemos ter dúvidas. Se Cristo é a razão da nossa esperança, como iremos responder sobre isso com dúvidas para as pessoas? Se Cristo é o fundamento da nossa fé, como pode haver dúvida no nosso coração sobre quem Ele é? Então, por isso é importante que nós saibamos responder de forma bíblica quem Jesus é para nós e dessa forma anunciar Cristo ao mundo. O versículo 8, ele termina essa passagem com uma declaração de Jesus sobre a igreja. Lê comigo novamente Mateus capítulo 16, o versículo 18. Eu também digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Esse é um texto bastante debatido no cristianismo, porque é desse texto que se retira a ideia de Pedro como primeiro papa, ou de Pedro como fundamento da igreja. Porque a palavra Pedro significa pedra. Então, o catolicismo, ele acredita que quando Jesus fala sobre essa pedra, eu estarei fundamentando a minha igreja, eles acreditam que essa pedra é Pedro, porque Pedro significa pedra. Mas quando Jesus fala sobre Pedro, ele traz um jogo interessante de palavras. Ele utiliza duas palavras diferentes no original: Petrus e Petra. Jesus fala assim: você é Petrus, mas sobre essa Petra edificarei a minha igreja. São duas palavras diferentes. Jesus ele traz esse jogo de palavra para dizer que Pedro, ele é uma pedrinha, ele é um pedregulho. Ele faz parte dessa construção, mas como uma pedrinha, assim como cada um de nós somos pedras no santo edifício de Deus. Mas a Petra, a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada, é a revelação de quem Cristo é. A igreja está fundamentada na revelação de quem Cristo é. Não é sobre Pedro, mas é sobre a declaração dele revelada pelo Pai. Você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele traz uma declaração de vitória sobre a igreja. Sobre essa revelação, sobre a verdade de quem eu sou, eu vou fundar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse primeiro texto, onde Jesus fala sobre a igreja, a fundação da sua própria igreja, ele traz uma declaração de sucesso, de vitória para as igrejas. As igrejas cristãs, elas só terão sucesso na sua atuação se elas estiverem fundamentadas em quem Cristo é. O sucesso de uma igreja, a vitória de uma igreja, é intrínseco ao quanto nós manifestamos quem Cristo é. Nós acreditamos, nós confessamos essa verdade. É muito importante nós nos organizarmos em diversas maneiras, diversas frentes, diversas ações, diversos ministérios. Mas nós nunca podemos esquecer daquilo que é fundamento a nós. Sobre o que nós estamos alicerçados. Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque se nós esquecemos o fundamento, nós perdemos a nossa base. E aí nós podemos ser um prédio bonito, um prédio estético, visível, mas assim como a conclusão do Sermão do Monte vai nos apontar, o vento leva, a chuva leva, a tempestade leva. Se você se lembrar da alusão da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. É a casa construída sobre a rocha que permanece inabalável. É a igreja fundamentada em Cristo que permanece inabalável diante das crises, das lutas, das dificuldades, das situações desta vida. Precisamos confessar Cristo. Nós precisamos acreditar em quem Cristo é e declararmos isso com a nossa própria vida. Eu gostaria de ler uma porção de um livro que nós temos estudado como nossa formação, que fala sobre a importância de nós nos voltarmos àquilo que é fundamental na nossa fé. O porquê de nós olharmos para o credo, o porquê de como igreja nós estudarmos o catecismo nas escolas bíblicas. E esses autores, eles falam que o voltar-se àquilo que é fundamental é muito mais do que memorizar um documento. Nós não estamos no catecismo ou lendo o credo somente para uma memorização. Isso é um compromisso comunitário de vida com o aprendizado e com o estudo. A memorização e a recitação ajudam a aprofundar, a prolongar e a reforçar a teologia e a vida prática da igreja. Essa profundidade de compreensão, ela forma um alicerce para uma mudança de vida contínua e incentiva a integração na igreja, com mais resultados, ainda que aqueles que são oferecidos pelos seminários e qualquer outro programa da atualidade. O voltarmos àquilo que é elemental a nossa fé, através do credo, através do catecismo, é o que fundamenta e sustenta a igreja. E de acordo com esses autores, isso tem mais poder do que qualquer outra atividade que nós possamos fazer como igreja. Por isso eu gostaria de convidar você a se engajar no nosso estudo bíblico dominical. A se engajar na nossa escola bíblica, no catecismo, onde como comunidade nós nos voltamos àquilo que é essencial, àquilo que é vital a nós. Talvez você possa pensar que já sabe de bastante coisas, que isso é beabá da fé. Porque como comunidade nós amamos conversar sobre teologia sim, nós amamos conversar e debater sobre coisas grandiosas da parte do Senhor. Mas novamente nós não podemos esquecer daquilo que é fundamento, daquilo que nos sustenta.
E é por isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos agora pela manhã, para juntos estudarmos isso, aquilo que é elemental, aquilo que é a nossa fé. Eu sei que é cansativo, domingo acordarmos mais cedo, estarmos na igreja por um período maior de tempo, ouvimos duas mensagens, um no estudo bíblico e o outro durante a pregação, mas isso é aquilo que vai sustentar a nossa vida como igreja. Vocês viram na Noite da Visão quando nós nos reunimos para reduzir, para enxugar a agenda da nossa igreja, justamente com esse objetivo de nós não vivermos pautados em programas ou atividades. Mas nosso objetivo como igreja nos próximos anos é nos voltarmos para aquilo que é central, o ouvir da palavra de Deus e vivermos a partir daquilo que nós ouvimos. Amém? Depois desse texto onde nós falamos sobre a importância de termos uma confessionalidade de quem Cristo é, eu gostaria de ler um texto agora em Hebreus, que vai fundamentar a confissão bíblica de quem Jesus é. Aqui nós vemos Pedro falando de uma forma resumida, de uma forma direta: tu és Cristo, o Filho de Deus. E agora, a partir de Hebreus capítulo 1, eu gostaria de falar um pouco mais expandido sobre Jesus e a sua revelação. Hebreus capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do primeiro versículo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: antigamente Deus falou por muitas vezes de muitas maneiras diferentes. Ele falou aos pais, falou pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos ensinou através do seu Filho. E a este Filho Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nós vamos ler até aqui. Esse texto, essa porção, ela é bastante semelhante àquilo que nós lemos, ou àquilo que nós falamos sobre Jesus como credo. Então, o credo, ele é uma declaração fundamentada na Bíblia, fundamentada na palavra de Deus. Ele não é um documento à parte, mas ele é uma expressão clara, concisa das verdades centrais do cristianismo. E aqui em Hebreus, o autor de Hebreus, ele tem por objetivo, autor de Hebreus, porque a autoria de Hebreus, ela é incerta. Não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, mas dentro do texto de Hebreus isso não é tratado de forma explícita e não existe nenhum elemento com qual nós possamos testificar que foi Paulo que escreveu Hebreus. Por isso, você pode dizer que é Paulo, você pode dizer que alguns dizem que é João, uma discussão sobre algum outro apóstolo, mas o que é definido na história da igreja é que não se sabe quem escreveu Hebreus. Contudo, nós acreditamos que ela é uma mensagem inspirada da parte do Senhor e faz parte do cânon bíblico. O autor de Hebreus, ele tem o objetivo de fazer com que os seus ouvintes, eles permaneçam, eles perseverem na fé diante das lutas da vida cotidiana e das dificuldades que a jornada cristã nos traz. Os ouvintes, os hebreus que estavam ouvindo essa carta, eles tinham recebido a palavra do Senhor, eles creram no Senhor, eles começaram a caminhar pela fé, mas em um determinado momento, a luta contra o pecado, os cuidados dessa vida, a rotina, os levaram a um lugar de estagnação. Os levaram a um lugar de dúvida, de medo, de incertezas. Eles começaram muito bem, mas em determinado momento da jornada, eles começaram a ter questionamentos. Sabe aqueles momentos na nossa caminhada onde nós cremos em Jesus, mas parece que as coisas não estão mais caminhando? Parece que as coisas não estão mais agindo conforme deveriam ser? E aí a dúvida vem sobre nós, as incertezas. E essas incertezas estavam nos levando a um lugar de possibilidade de desviar. O desvio da fé, ele acontece num lugar de dúvidas, onde eu deixo de acreditar naquilo que é fundamental, naquilo que é central na nossa fé, e eu permito que os cuidados dessa vida tomem um lugar no meu coração. E aí eu começo a questionar aquilo que eu acredito. E aí os ouvintes, eles estavam nesse lugar.
e eles estavam sendo tentados a voltar às velhas práticas. Aqui, principalmente como hebreus é um sinônimo de judeus ou de israelitas, eles estavam sendo tentados a voltar às práticas da lei. Aos olhos deles, o viver pela fé não estava mais surgindo efeito. E aí eles estavam sendo tentados a voltar à maneira antiga, a religiões passadas, agirem no seu próprio esforço, por religiosidade, por obras e não por fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, não precisa abrir, diz assim: Deus, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar, aquele que fez a promessa é fiel. Esse é o objetivo de Hebreus, fazer com que nós possamos nos permanecer firmes na confissão da nossa esperança. Assim como Pedro disse lá, a razão da nossa esperança, aqui chamada de confissão da nossa esperança, Mateus chama de fundamento da nossa fé. Esses textos sempre nos voltam para aquilo que é elemental, central no que nós cremos, que é Cristo, o Filho de Deus. E aí o autor de Hebreus, ele começa falando, demonstrando como a revelação de Deus em Jesus ela é completa. Depois segue discursando sobre a natureza, sobre quem esse Filho é, suas perfeições, ou as excelências de Cristo. E aí uma conclusão de Hebreus é que quem rejeita Cristo, rejeita o próprio Deus. Rejeitar quem Cristo é perder o acesso que nós temos ao próprio Deus. Versículo 1, novamente. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou. Antigamente, Deus falou. Assim como nós vimos lá em Mateus, quem revelou a verdade de quem Cristo era a Pedro, não foi nenhum homem, não foi carne ou sangue, mas quem revelou isso foi Deus. Nós vemos também em Hebreus iniciando dessa maneira: um Deus que fala, um Deus que se dá a conhecer a nós. A Bíblia, ela assume uma posição que é chamada de teísmo. O que é o teísmo? O teísmo é a cosmovisão cristã que acredita num Deus que ele é presente na criação. Em contrapartida, nós temos o deísmo. O que é o deísmo? É a crença de que criou e nos abandonou. Essa é a crença que foi firmada na Idade Média, onde você vai ver sempre representações de Deus e o homem separado ou afastado. Existe aquela clássica imagem da criação do homem, onde Deus e o homem, eles quase se encontram, eles quase se tocam, quase. Por quê? Porque eles são totalmente separados. Hoje, essa posição é conhecida como agnosticismo, onde as pessoas acreditam que Deus exista, elas acreditam que há a possibilidade de Deus existir, mas Ele não liga muito para a gente e a gente não liga muito para Ele. Mas a Bíblia ela é contrária a essa posição. A Bíblia demonstra que Deus nos criou, e não somente nos criou, Ele tem interesse pela sua criação. Deus nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte. Deus nos criou e Ele se interessa por quem nós somos. Deus age na sua criação. Deus interfere na sua criação. E não somente isso, Deus participa da criação através do Filho. Deus ele interfere na nossa vida, em quem nós somos, que Ele se tornou homem para mudar o curso da história. Deus não nos abandonou, mas Ele age, Ele fala e Ele se revela a nós. E aqui, o conceito de um Deus que fala é peça fundamental naquilo que nós cremos como fé, piedade e teologia. Toda a nossa crença ela está fundamentada naquilo que Deus diz. Nós não produzimos conhecimento sobre Deus. Teologia não é um homem criando conceitos sobre o Senhor. Não é eu buscando as minhas próprias opiniões e tentar fundamentar isso na Bíblia sobre quem Deus é. Assim como aqueles homens em Mateus estavam dizendo. Cada um deles tinha a sua própria opinião, a sua própria posição sobre quem Jesus era. Mas a nossa fé, a nossa prática teológica, ela está fundamentada em um Deus que fala. É Ele que se revela. É Ele que se dá a conhecer. E é a partir dele que nós recebemos conhecimento. Nós não produzimos, nós ouvimos dele.
E é interessante que em diversos textos ou diversas porções das Escrituras começam exatamente dessa forma. Gênesis vai começar com a declaração de um Deus que fala. Gênesis começa com a declaração que disse Deus haja. E a partir da fala de Deus, todas as coisas foram criadas. João também vai trazer essa declaração sobre Cristo como um verbo. Cristo, a palavra de Deus. Cristo, a palavra, o verbo encarnado que criou todas as coisas. Então, tudo aquilo que nós agimos, fazemos, está pautado naquilo que nós ouvimos do próprio Deus. A Bíblia vai nos chamar a imitarmos Jesus. Jesus, como um bom filho, ele somente agia conforme ele via o Pai agindo, e ele só falava conforme ele ouvia do Pai falando. Ouvia o Pai falar. E assim nós também, na nossa vida, na nossa prática como igreja, precisa estar fundamentada, não nas nossas opiniões e conselhos, mas naquilo que o Senhor diz. Naquilo que o Senhor diz a nós, naquilo que o Senhor se revela a nós. Tudo aquilo que nós fazemos, agimos ou praticamos como cristianismo precisa estar fundamentado na própria revelação do Senhor. E essa revelação nós encontramos através da palavra de Deus. Continua comigo o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus ele falou por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aqui a Bíblia está chamando ou nos mostrando acerca da revelação de Deus. Essa revelação ela se dá de uma maneira progressiva. Deus ele vai se dando a conhecer ao redor da história, ao redor das eras, através dos patriarcas, através dos pais. Isso está apontando para o Antigo Testamento como o local onde nós temos revelação de quem o Senhor é, mas essa revelação ela não é completa. O Antigo Testamento ele tem um fragmento da revelação de Deus. Ele não é completo em si, mas ele aponta para a revelação completa. O Antigo Testamento ele apresenta o caminho, mas o caminho só pode ser completo em Jesus. Deus ele usa da lei, ele usa dos profetas, ele usa dos pais. E isso nos mostra que toda a revelação de Deus, ela só pode ser completa e acreditada se ela apontar para Jesus. A revelação de Deus, ela não está em nenhum outro lugar que não aponte para Jesus. Assim como dito anteriormente, existem hoje diversas opiniões sobre Jesus e também existem diversas opiniões sobre Deus. Pessoas diferentes acreditam em revelações diferentes sobre quem Deus é, mas somente nas Escrituras Sagradas encontramos a verdade de quem Deus é. Qualquer revelação que não aponte para Jesus, ela não é verdadeira e ela precisa ser rejeitada. Existe uma máxima que é dita por aí afora de que todos os caminhos levam ao Senhor. Todos os caminhos levam a Deus. Isso biblicamente é uma mentira. Nós cremos numa fé absoluta, em um Deus verdadeiro e soberano. E nós podemos encontrar a revelação de quem Deus é nas Escrituras Sagradas. Mas o Antigo Testamento ele prepara o caminho onde Deus fala de maneira progressiva, se revelando aos profetas, aos pais. E hoje nós temos o Antigo Testamento disponível a nós. Mas a plenitude da revelação só pode ser encontrada no Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele fez o mundo. Então Deus ele começa a se revelar nas Escrituras Sagradas, a Moisés, aos patriarcas, através de profetas, preparando o caminho para o Senhor, mas a revelação completa de quem Deus é, nós só podemos encontrar em Jesus. Somente olhando para Jesus, nós podemos compreender e conhecer plenamente quem Deus é. Jesus ele é a completa revelação do Pai. Na plenitude dos tempos, Cristo veio se revelando a nós, e quando nós olhamos para Jesus, nós podemos conhecer a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus olhando para Jesus, nos recordando que a revelação de Deus não tem concorrentes. Não existe outro caminho, não existe outra maneira. Todos os outros caminhos a Deus são falsos.
E eu não quero ser exclusivista nesse ponto ao dizer que nós, como comunidade local, somos a única verdade, não. O que eu estou dizendo é que Cristo é a única verdade. E é nisso que nós nos fundamentamos. Cristo, Ele é a única verdade. Desde a antiguidade, qualquer outra revelação sobre o Senhor, ela falhou. Ela não persistiu ao longo do tempo das eras. Nós vemos no Antigo Testamento o Senhor se revelando de maneira superior e abundante, acima de qualquer outro conceito, filosofia ou fé. Desde a antiguidade, o Senhor se revela, destronando qualquer outro conceito de Deus existente. A Bíblia não dá espaço para a pluralidade de deuses, mas ela demonstra que Yahweh, o Senhor, Ele é superior a qualquer outro Senhor e superior a qualquer outro Deus. Nós podemos ver isso no Antigo. A nação mais importante e poderosa da sua época. O Senhor humilha cada um dos seus deuses falsos. Cada uma das pragas tinha o objetivo de humilhar um deus egípcio. Nós vemos o povo de Deus derrubando os ídolos de adoração a Sera. Nós vemos as imagens sendo quebradas ao redor das esculturas. Isso é mais do que briga, do que guerra entre os povos. É a declaração da grandeza do Senhor. E que diante dele nenhum outro Deus existe. Nós temos também o episódio de Dagon, um deus fenício, onde a arca do Senhor ela é levada cativa diante do seu altar. Nós temos um altar ao deus Dagon com a sua imagem, um homem com partes de peixe, e diante dele é posto a arca da presença do Senhor. E aí nós vemos que eles vão, eles deixam a arca lá, e no dia eles retornam. E quando eles retornam, eles veem que a imagem de Dagon estava quebrada. Estava com medo soltando. Eles se reconstituem, voltam e passam mais um dia. Eles voltam lá e percebem que o mesmo aconteceu. E aí, pela terceira vez, ao retornarem, eles adentram diante do altar de Dagon. E eles veem que a imagem está prostrada diante do Senhor com a sua cabeça partida. Demonstra que diante da presença do Senhor, nenhum outro Deus pode existir. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Rei, somente o Senhor Ele é soberano sobre todos. E como em Cristo, no Evangelho, nós encontramos a revelação completa de Deus. O Evangelho, ele é uma declaração pública que humilha qualquer outro caminho. O Evangelho é uma declaração pública da grandeza e da revelação do Senhor. O Evangelho declara que todos os outros deuses são falsos e, igualmente, todos os outros caminhos também são falsos. Somente no Evangelho nós encontramos a grandeza da revelação do Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente no Evangelho nós encontramos a grandeza da revelação do Senhor. Um Deus que se revela a nós, um Deus que Ele interfere na humanidade. E é interessante que essa declaração de quem Deus é, ela é tão simples, que ela é fundamentada no amor. Por que Deus enviou Jesus? Por que Deus deu o seu Filho para morrer por nós? Por que o próprio Deus se torna carne em sacrifício à sua lei? Diversas teorias, diversos apontamentos, diversas filosofias e concepções teológicas poderiam ser levantadas. Mas o Evangelho é tão poderoso, tão simples, e fundamental. Isso aí será amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, no Filho, nós temos a revelação completa de quem é Deus. Nós conhecemos o Senhor e conhecendo o Filho, nós vemos o Pai. Sabendo que em Jesus nós temos a revelação completa do Senhor, nós conhecemos o Senhor plenamente. Eu gostaria de continuar falando sobre agora a pessoa do Filho. Sobre quem a Bíblia aponta que o Filho é. Continua comigo no versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou em seu Filho, a quem Ele constitui herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então a Bíblia, assim como o credo, ela traz diversas características
aqui em Hebreus, de quem Jesus é. A primeira declaração é que Cristo ele não é apenas um homem comum. Jesus ele não é apenas um profeta. A Bíblia declara de maneira bem direta que Jesus ele é herdeiro de tudo. Ele é herdeiro de toda a criação. Jesus ele recebe do Pai autoridade e domínio sobre tudo e sobre todos. Jesus ele é Senhor e Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Jesus ele é o cabeça da criação, para que toda a criação aponta, e somente em Jesus a criação e a vida encontra significado. Jesus sendo Senhor de todas as coisas, nos demonstra que a morte não vai perdurar para todo sempre, o inferno não vai persistir para todo sempre, Satanás não terá poder para todo sempre. Por mais que eles tenham capacidade de poder dado por Deus de atuar nesta era, quem é o herdeiro de todas as coisas é Cristo. E Cristo assumirá o seu domínio sobre tudo, sobre todos, reinando em nós e a partir de nós. E principalmente quando ele retornará, assumindo o seu domínio sobre toda a terra. Lembra que Deus não está dando nossa própria sorte, nós não estamos referindo a Satanás e seus demônios. Mas todas as coisas cooperam para o cumprimento do plano do Senhor. E o plano do Senhor é Cristo Rei, reinando sobre tudo, sobre todos. O texto continua dizendo que, sendo herdeiro de todas as coisas, além disso, ele também foi criador de todas as coisas. É através do Filho que Deus criou o universo. Jesus ele criou todas as coisas junto ao Pai. Jesus ele é Deus criador e não criado. Jesus não é um homem comum. Jesus não é um homem que foi criado por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Jesus ele não é um homem superpoderoso ou um homem espetacular. Jesus é que ele recebe o título de co-criador. E criador é um atributo divino. Jesus ele não foi criado, mas ele participou de toda a criação. Ele estava ao lado do Pai criando todas as coisas. Nas últimas mensagens nós vimos sobre Deus como Criador. Em todos os aspectos que atribuem ao Pai na criação, como são atribuídos ao Filho. Jesus ele criou todas as coisas. Continuando, Jesus ele é herdeiro de todas as coisas, ele é criador de todas as coisas, e ele é o resplendor de Deus. Ser o resplendor de Deus significa que Jesus ele é o reflexo exato do Pai. Jesus ele é a imagem que provém do Pai. Enquanto nós encontramos o Filho, nós encontramos o Senhor. Se nós quisermos conhecer o Deus Santo e Invisível, nós podemos ver que esse é a sua imagem visível de Jesus. Jesus ele torna o caráter de Deus conhecido e acessível a nós. Hebreus vai dizer que Jesus ele é um novo caminho, assim como nós temos hoje, ao Pai. E nós temos aqui a ideia de um Deus acessível. Deus ele não está longe, Deus ele não está distante. Deus ele tem desejo de se relacionar conosco. E como nós fazemos isso? Através de Jesus. Somente através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Somente através de Jesus nós podemos ver a Deus. Quem vê o Filho vê o Pai. Através de Jesus, a luz do mundo, nós temos nosso entendimento iluminado. E assim nós temos o conhecimento de quem Deus é. Jesus ele é o resplendor, ele é o reflexo de quem Deus é. O texto de Hebreus ele continua dizendo que Jesus é a expressão exata do seu ser. A expressão exata. Aqui quando a Bíblia diz expressão exata, estamos falando de uma realidade histológica de que Jesus ele não é apenas uma imagem separada ou alguém que aponta para o Pai. Quando a Bíblia diz que Jesus ele é a exata imagem de Deus, a exata expressão do Pai, está dizendo que ele provém do mesmo lugar da mesma origem. Está dizendo que Jesus ele participa da mesma substância e da mesma natureza de Deus, o Pai. Aqui a Bíblia está declarando de maneira clara de que Jesus e o Pai provêm do mesmo lugar. Jesus é tão divino como o Pai é. Jesus ele é muito mais do que um homem elevado, do que um homem exaltado. Jesus ele é o próprio Deus. Jesus ele é Deus. E a Bíblia diz isso em diversos textos. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos diz acerca de um menino. Que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros.
e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse menino que foi dado, ele será chamado de Deus forte. A Bíblia chama Jesus de Deus. Então nós devemos evitar qualquer tipo de entendimento ou de conhecimento que aponte para o contrário. Se uma pessoa bater na sua porta e dizer que Jesus não é filho de Deus, você vai dizer o contrário. Não, sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele participa da natureza divina. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse texto foi dito que está falando sobre Jesus, o Verbo divino, a palavra divina. Essa palavra estava com Deus criando todas as coisas. E a Bíblia diz que esse Verbo, essa palavra, é Deus. Jesus estava junto ao Pai com todas as coisas, mas ele não é separado do Pai. Jesus e o Pai são um único Deus. Não dois deuses diferentes, mas eles são um único Deus. Aqui nós encontramos a declaração da doutrina da Trindade, onde o Filho e o Pai participam da mesma natureza. Continuando, Jesus, ele é o herdeiro de tudo, ele é o criador de todas as coisas, ele é o reflexo da imagem de Deus, ele é a exata expressão de quem Deus é, e ele sustenta todas as coisas. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quando a Bíblia declara que Jesus sustenta todas as coisas, está nos lembrando que Jesus tem controle sobre tudo. Jesus, ele tem controle e domínio sobre tudo. Jesus é quem sustenta a criação. Jesus é quem sustenta a vida. E como ele sustenta todas as coisas, ele está trabalhando, ele está atuando ao lado do Pai para restaurar a natureza caída. A criação, a existência da nossa vida não estamos mais debaixo do domínio de Satanás, do demônio do pecado. Mas quem sustenta todas as coisas é Cristo. E ele sustenta isso através do seu poder, que nos limpa, que nos purifica, que nos restaura. Jesus ele irá dominar sobre tudo eternamente. Nada escapa do seu plano e da sua vontade. Nada escapa dos propósitos do Senhor. Porque o Cristo soberano reina sobre tudo, sobre todos. O penúltimo ponto que é tratado sobre Cristo vai dizer que ele nos purifica do nosso pecado, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, e após ter feito a purificação dos nossos pecados. Então Jesus ele veio, ele nos criou, e ele também nos restaura e nos purifica. Ele veio para nos restaurar e para nos santificar. Jesus nos convida a uma vida, a uma nova natureza. E quando Jesus nos salva, nos restaura e nos santifica, ele está nos convidando a vivermos a partir das suas virtudes. Jesus está nos convidando a nós representarmos o Filho, assim como o Filho representa o Pai. Quando nós nos tornamos uma nova criação de Deus, filhos do Senhor, nós recebemos a Jesus e temos algo do Espírito Santo em nós. Nós nos tornamos representação de Cristo, assim como Cristo veio do Pai. Assim como Jesus é a exata imagem do Pai, que o Filho vê o Pai, quem olha para os filhos precisa ver o Filho. Nós, como cristãos, somos chamados a representar a Jesus através da nossa vida e das nossas atitudes. Cada expressão nossa, cada atividade, cada fala de nossas vidas precisa apontar para Jesus, assim como Jesus aponta para o Pai. O cristão é alguém que, quando as pessoas olham para ele, essas pessoas podem ver a natureza de Jesus impressa em suas vidas. Jesus nos convida a vivermos uma nova vida, diferente da vida habitual, diferente da vida comum, diferente de uma vida dominada pelo pecado. Mas Jesus nos chama a uma nova natureza, a um novo nascimento, a vivermos totalmente entregues a Ele, que é o sustentador de todas as coisas, e é quem nos purifica, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Aqui o texto termina dizendo que Jesus, após ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A obra de Jesus é completa. A obra de Jesus na cruz, com a sua morte e ressurreição, foi completa e definitiva. Anteriormente, nós tínhamos imagens do sacrifício de Jesus. Nós tínhamos animais que eram sacrificados diante do Senhor como um representativo daquilo que Jesus faria.
Mas continuamente esses animais precisavam ser sacrificados, porque a revelação anterior era incompleta. Mas em Jesus nós temos a revelação final e completa dada por Deus. Nós temos o sacrifício absoluto e definitivo pelos nossos pecados. Depois de ter terminado a purificação dos pecados, Jesus se elevou aos céus e agora ele reina ao lado do Senhor. Jesus está ao lado do Pai, esperando para que o Pai cumpra todas as palavras finais. E a partir daí, nenhuma outra revelação mais existe sobre Jesus. Nenhuma outra mais revelação possa existir de Deus, senão em Cristo Jesus. Nenhum outro caminho, nenhum outro entendimento que não aponte para Jesus pode existir em nossas vidas, em nossas comunidades, em nossos corações. A obra de Jesus ela foi definitiva e ela foi completa. Jesus ele é completo, ele é perfeito em todos os seus caminhos. A revelação que nós temos do Senhor de Jesus, ela é excelente. E é de Jesus que nós devemos voltar a nossa atenção, a nossa rotina, a nossa vida e o nosso coração. Somente em Jesus nós temos certeza de quem Deus é e do que o Senhor fez por nós. Caminhando para a conclusão, lembrando de tudo que nós vimos essa manhã, vivermos de uma maneira diferente a nossa confissão de fé. É um convite a nos desviarmos. Quando nós nos preocupamos mais com os cuidados dessa vida, do que com aquilo que é central na nossa fé. Quando nós nos deixamos de sermos levados pela rotina, pelas lutas, pelas dificuldades, nós tiramos nossos olhos da rocha que é Cristo. Este é um convite a nós nos desviarmos. A revelação de quem Cristo é, ela é completa e perfeita. Deus ele utilizou sim de diversas maneiras, de diversos modos para revelar acerca de sua vontade. Ele fez isso na criação, ele fez isso através de homens, mas somente em Jesus essa revelação é completa. Somente em Jesus nós conhecemos com plenitude quem Deus é. Isso vai nos levar a crer e a declarar que em nenhum outro nós encontramos salvação, senão no nome de Jesus. Nenhum outro Deus possa existir senão o grande Senhor, Pai de Cristo, que o próprio Cristo apenas servimos. Por último, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. As pessoas lá fora podem ter diversas opiniões, pensamentos, posições sobre Cristo. Mas nós que entregamos nossa vida a Ele, recebemos do Pai, através da sua palavra e revelação. Nós precisamos confessar diariamente que Jesus ele é Deus. Se Jesus é Deus, nós não podemos viver a partir ou além dessa revelação. Se Jesus é Deus, nós estamos dizendo que nós servimos ao Senhor soberano sobre tudo, sobre todos. Isso precisa ser uma realidade em nossas vidas. A nossa vida precisa apontar para essa realidade. Se coloque de pé, para que nós possamos orar e concluir nessa manhã. Hebreus capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: porque quando nós nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós nos tornamos participantes de Cristo, se de fato, com certeza, com convicção, com fé, nós guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Esse texto nos leva a nos tornarmos participantes de quem Jesus é. Aguardamos firmes a confiança, a razão, a esperança da nossa fé. Nosso fundamento é Cristo. E aqui esse texto nos lembra que isso deve ser feito até o fim. A vida cristã nos chamada a perseverarmos dia após dia, até o fim. Por isso, se durante esse período exista qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer levantamento, tente encontrar um lugar no seu coração e na sua mente, te fazendo esquecer dos planos, dos propósitos do Senhor sobre a sua vida. Nessa manhã nós somos convidados a voltarmos os nossos olhos para a rocha, a razão da nossa esperança que é Cristo. Feche seus olhos nesse momento.
gostaria de repetir a pergunta que Cristo fez aos seus discípulos. E quanto a você, quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Será que você participa dos mesmos princípios? De que Jesus é apenas um homem? De que Jesus é um grande profeta? Um homem muito inteligente e conselheiro? Ou Jesus de fato é Deus e Senhor sobre você? Quem você diz que Jesus é? E eu não digo apenas que os seus atos dizem que é Jesus, mas quem a sua vida diz que é Jesus. Se Ele é Deus, você deveria completamente a nós. A nossa resposta também precisa ser nos entregarmos completamente a Ele. Permaneça com seus olhos fechados. Eu gostaria que nesse momento nós possamos ter um momento de oração por certeza da parte do Senhor de quem Jesus é. Talvez você está aqui nessa manhã, você tem caminhado segundo o conselho de homens, opinião de pessoas, buscando um caminho, uma direção. E eu creio que nessa manhã, a partir da revelação da palavra, nós temos a certeza de quem Cristo é. O Filho de Deus entregado a nós para a nossa salvação. O único caminho em que nós encontramos a purificação dos nossos pecados. O novo e único caminho que nos dá acesso ao Senhor. Se por algum motivo você retirou seus olhos de Jesus, você se esqueceu do firmamento da fé, nessa manhã eu gostaria de, com certeza, confessar Cristo como Senhor da sua vida. Eu gostaria de orar com você. Existe alguém nessa manhã que gostaria de declarar a sua confiança plenamente em Jesus? Se você está aqui e gostaria de fazer isso, eu gostaria que você levantasse com suas mãos para que eu possa orar com você. Existe alguém de nós nessa manhã que gostaria de declarar que Cristo é o Senhor da sua vida, alicerçar a sua vida sobre a rocha, tendo certeza de quem Cristo é? Se você está nessa situação, eu gostaria de orar por você. Se estiver levantando suas mãos, eu gostaria de orar pela sua vida. Amém? Estamos confiantes de Cristo é o Senhor, de que Ele é o Rei soberano sobre tudo, sobre todos. Que nós possamos viver essa realidade. Que nós possamos, com a nossa própria vida, confessarmos sim com os nossos lábios de que Cristo é o Senhor. E que a nossa vida possa demonstrar de fato que nós confessamos. Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa esperança. Jesus Cristo, Ele é o firmamento da nossa fé. E somente em Jesus nós encontramos salvação. Nesse momento, enquanto nós louvamos, você possa adorar o Senhor pela dádiva